Galera, essa aqui é a talk para a qual eu fui convidado a palestrar lá em São Francisco. Eu falo aqui sobre que o nome da palestra é o tamanho do pull request e é mais importante do que você pensa. Então, os slides são em inglês, tá? Porque, claro que a talk foi em inglês, mas eu vou apresentar agora em português. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui minha tela, só um pouquinho. Então, é claro que lá eu me referi a RD na terceira pessoa, né? Tipo, falando na empresa que eu trabalho e tudo mais. Então, vou tentar mudar aqui em tempo real aqui a fala da qual eu estou acostumado já. Então, a gente tem um time aqui atualmente de mais de 100 engenheiros, né? Ou mais de 100 pessoas na engenharia. E o nosso produto começou a ser desenvolvido 7 anos atrás. Obviamente que conforme o nosso produto cresce, a sua complexidade também cresce, certo? E provavelmente por causa dessa complexidade, só uma dúvida, vocês estão vendo, qual das duas telas vocês estão vendo? Vocês estão vendo a imagem grande aqui com um viaduto? É isso? Tá bom. Então, provavelmente por causa dessa complexidade que é maior a cada dia, a gente tem o sentimento de que estamos nos movendo cada vez mais lentamente. Percebemos que a produtividade não mais aumenta linearmente com o aumento do número de engenheiros no time. Então, nesse estágio, é necessário refinar os processos, prestar atenção a detalhes que antes talvez não faziam tanta diferença. Então, a gente começou a investigar diversos problemas com suas diversas causas, né, quais são as coisas que poderiam estar segurando a nossa produtividade. Então, tem várias coisas que nós já descobrimos e tem outras que nós ainda estamos no processo de investigação e descoberta, né? Então, o que eu trouxe hoje 4 coisas que nós descobrimos nesse processo e que estão nos ajudando a aumentar a nossa velocidade de engenharia. A primeira é a qualidade das alterações está diretamente relacionada ao tamanho dos pull requests. A segunda é que o lead time também está diretamente relacionado ao tamanho dos pull requests. É possível descobrir qual é o tamanho ideal do pull request. E, por último, pull requests de tamanhos ideais aumentam a velocidade do time e aumentam também a qualidade do software. Então, o que eu quero, nessa pequena fala aí, eu quero provar para vocês que essas 4 sentenças são verdadeiras. E aí que vocês acreditem em mim quando eu falo que o tamanho do pull request é mais importante do que você pensa. Aí aqui eu me apresentava, mas que vocês já me conhecem, eu sou o Rodrigo Miguel, né? Então eu vou pular essa parte. Então a primeira pergunta que a gente quer responder é: a qualidade das desculpa, pessoal. A qualidade das entregas é de fato diretamente relacionada ao tamanho dos pull requests? Então, esse autor aqui, Michael Fagan, em 1976, ele disse que a code inspection ou code review é a maneira mais efetiva de encontrar bugs antes que o código vá para a produção. E depois dele, vários outros autores falaram a mesma coisa. Então, entretanto, uma coisa que a gente precisa considerar é a capacidade humana limitada de armazenar uma grande quantidade de informação ao mesmo tempo. E também a habilidade limitada de fazer todas as conexões necessárias para considerar todos os pontos que são diretamente ou indiretamente afetados por uma mudança. Como eles são afetados e se a maneira como eles são afetados está certa ou não. É óbvio que essa habilidade muda de pessoa para pessoa, mas ela é um problema em algum nível. Em 2000, esse cara aqui, Dunsmore, ele apresentou uma correlação do número de defeitos encontrados com o tempo investido no code review. E dá para ver que quanto mais tempo investido no code review, mais defeitos o revisor é capaz de encontrar. Só que de 60 minutos para frente, essa taxa começa a cair, até o ponto que o revisor já não é mais capaz de encontrar nenhum defeito. Isso se chama focus fatigue.
E é fácil a gente concluir que, então, com esses dados, eu não deveria investir mais do que 1 hora fazendo code review. Outro dado interessante esse aqui a gente vê no eixo horizontal a quantidade de linhas de código sendo revisadas por hora, e no eixo vertical a densidade de defeitos encontrados, ou seja, a quantidade de defeitos encontrados por linha de código. Na verdade aqui está por 1000 linhas de código. Então, o que a gente veria seria se a quantidade de linhas de código sendo revisadas por hora não tivesse nenhuma relação com a densidade de defeitos encontrados, o que a gente veria era isso aqui. Então, não importa quantas eu reviso, eu sou capaz de encontrar aqui entre 0 e centenas de códigos. Mas o dado real, na verdade, é esse aqui. Então, dá para ver claramente que entre 400 e 500 linhas de código sendo revisadas por hora, a densidade de defeitos encontrados cai dramaticamente. Então, obviamente que isso não significa que esses pull requests aqui têm menos defeitos, mas sim que o revisor está indo muito rápido para ser capaz de encontrá-los. Então, com isso a gente pode dizer, tá? Então, eu não posso fazer um code review numa taxa maior do que 400 linhas por hora. Então, se eu não quero investir mais do que 1 hora num code review e eu não quero revisar mais que 400 linhas por hora, eu só posso concluir que eu não deveria aceitar revisar mais que 400 linhas de uma vez. Vamos colocar essa teoria, para colocar essa teoria em teste, tem um terceiro gráfico que é o seguinte: a quantidade, a gente vê aqui como a taxa de defeitos encontrados é afetada pela quantidade de código que está sendo revisado. Então, conforme a gente pode perceber já nos gráficos anteriores, de 300, 400 linhas de código sendo revisadas de uma vez só, está claro que o code review não está sendo efetivo. Então, com isso a gente conclui que nenhum pull request deveria exceder 400 linhas, porque daí nenhum código review precisa ser feito em mais que 400 linhas de cada vez. Mas antes da gente assumir esse número 400 como um número mágico, é importante considerar que talvez diferentes linguagens de programação podem levar a números diferentes, né? Ou de repente até o contexto mesmo pode afetar diretamente ou indiretamente esse número. Então, independente do qual seja o valor de n, uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que sim, a qualidade das alterações está diretamente relacionada ao tamanho do request. A segunda pergunta e o lead time, ele está diretamente relacionado ao tamanho do pull request? Então, quanto maior o pull request, mais tempo leva para o revisor encontrar uma janela de tempo em que ele vai usar para fazer o code review. Então, menos chance de que o code review passe na primeira tentativa, e aí eu volto para o ciclo de dev. Mais tempo leva para fazer o review de fato, mais chance de que o review exceda 1 hora, mais chance de que fique ainda maior e precise de ainda mais review. Maior o risco de que o autor tenha feito uma bad assumption, e aí vai ter que retrabalhar muito mais código. Maior o risco de que os requisitos mudem antes do código ser liberado. Mais demoralizante, né, mais chato se torna trabalhar nesse código, porque revisar múltiplas vezes o mesmo código é chato, né? Mais chato é ter que revisar e retestar o pull request inteiro se alguma pequena parte falhou. Menos certeza a gente tem de quando esse código finalmente vai ser mergeado, mais chance de ter conflitos de merge, mais chance de bloquear outras histórias e tirar o projeto dos trilhos, e mais tempo leva para o código chegar em produção, que é onde de fato ele entrega valor do negócio. Então, uma situação hipotética para tentar desenhar o impacto de um pull request grande. Imagina que aqui então é um Kanban board de um time que trabalha com um pull request grande. Os cardzinhos aqui são as tasks e os números nesses cards aqui são só para a gente identificar os cards, tá? Não representam, não tem nenhum outro significado a não ser para eu poder dizer o card 6, card 7, card 8. Então lá, o card 6 está em review. Então imagina que o card 7 se tornou code complete e foi para review também. E o 6 ainda está lá, sendo revisado e até mesmo recebendo alguns ajustes. E então o card 8 também se torna code completed e é arrastado para code review também. Então agora a gente tem 3 cards na coluna de
aguardando revisão. Então, se a gente já tiver 1 ou 2 engenheiros trabalhando ali em cada card, qual seria o que os outros engenheiros do time fariam? Certamente ou provavelmente puxariam novos cards aqui da to-do list. Né? E agora a gente chega numa situação em que tem uma série de tarefas em andamento presas num ciclo aqui de dev review. Vamos lembrar um pouco do que fala a lei de Little. A lei de Little fala que o lead time médio do time é a quantidade de trabalho em andamento dividido pelo throughput médio. Então, nessa situação aqui, você vai ter um throughput pequeno, porque tem várias tarefas que passaram alguns dias em desenvolvimento, seguidas de alguns dias indo e voltando aqui do review, e justamente por causa disso, uma grande quantidade de trabalho em andamento. Então, isso aqui é tudo que tu precisa para aumentar o teu lead time. E, obviamente, que o que você quer é ver as histórias se movendo no board rapidamente. Né? E você quer que as mudanças de código sejam entregues em produção o mais rápido possível e ninguém quer as histórias paradas para review por dias. Né? Então, a gente quer, resumidamente, um lead time menor. Para ter um lead time menor, tem 2 opções. Reduzir a quantidade de trabalho em andamento ou aumentar a vazão média. Trabalhar com lotes pequenos, atua nesses 2 pontos. Reduz o trabalho em andamento e aumenta a vazão. Porque fluxos menores fluem sem voltar do estágio de review, porque ajustes menores, alterações menores precisam de ajustes menores. Não vai ter um acúmulo de tarefas em andamento e você vai ter mais tarefas sendo entregues, e, em outras palavras, menos trabalho em andamento e maior vazão. Ou seja, menor lead time. Então, se isso não convence, talvez a gente pode trazer aqui o que o Donald Rainey escreveu no seu livro Princípios do Fluxo de Desenvolvimento de Produtos, né? Onde ele traz esse statement que lotes de trabalho menores melhoram o fluxo. Né? Então, reduzir o lote de trabalho reduz o cycle time, reduz a variabilidade do fluxo e acelera o feedback, reduz risco e overhead. Enquanto, por outro lado, lotes grandes reduzem a eficiência, inerentemente baixam a motivação e a urgência, causam aumento exponencial do custo e da entrega, da data de entrega, né? E lotes grandes levam a lotes ainda maiores. Então, se isso tudo aqui é verdade, a gente pode dizer então que o lead time está sim diretamente relacionado ao tamanho do pull request. E a terceira pergunta, eu estou tentando acelerar um pouco aqui para a gente não passar muito do tempo, tá? Então, a terceira pergunta é possível encontrar o tamanho ideal do pull request? Então, isso é um problema clássico de otimização de tamanho de lote. Batch Size Optimization Problem. Então, o tamanho de lote ótimo, ele é uma função do custo de transação e do custo de retenção. O que são esses 2 caras aqui? O custo de transação é o custo de implementar e colocar em produção. Então, por exemplo, para cada pull request, você quebra a mudança em pequenas partes, garante que as pequenas partes são independentes ou gerencia as interdependências, faz a implementação de fato, descreve a mudança, cria um plano de testes, encaminha para outro engenheiro para fazer o code review, merge it e deploy. Mesmo que não seja exatamente isso, mas a ideia é sempre a mesma. Né? Então, quanto mais linhas de código você altera ao mesmo tempo, menor é o custo de transação, porque você faz tudo isso aqui só uma vez, certo? Então, o custo de transação ele segue uma função mais ou menos como essa. Ele é menor quanto mais linhas de código eu altero para cada pull request, certo? De outro lado, a gente tem o custo de retenção. Enquanto o custo de transação ele é o custo de implementar e colocar em produção, o custo de retenção é o custo de não fazer isso. É o custo de não ter em produção aquele bug fixes ou aquele improvement que está sendo trabalhado. Então,
Nas palavras de Don Reinertsen, a gente pode ver a custo de transação como o custo de enviar um lote para o próximo processo. E custo de retenção é o custo de não enviar. Então, se o nosso próximo processo é estar em produção, então o custo de transação é enviar para lá e o custo de retenção é não enviar para lá. Certo? Então, vou falar isso aqui. Então, o custo de transação ele segue um caminho diferente do custo de transação. Quanto menor o meu pull request, menor o custo de retenção por linha de código. Certo? Então, quanto mais linhas de código eu altera cada vez, maior o custo de retenção. Se a gente coloca essas duas linhas juntas, a gente tem o custo total. E o fundo dessa curva, né, é uma curva U, o fundo dessa curva é o tamanho ótimo de lote, tamanho ótimo do pull request. Então, ali está o santo graal do tamanho do pull request. Porém, calcular de forma matematicamente precisa o fundo da curva U ali, ele pode ser uma tarefa muito difícil. Então, eu tenho 4 pontos para adicionar para justificar por que você não deveria se preocupar em encontrar o tamanho ideal. De encontrar o tamanho ideal de forma matematicamente precisa. O primeiro o custo de retenção, ele aumenta, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, o custo de retenção aumenta numa taxa maior do que linear. Então, ao invés de você ter uma situação como essa aqui, em desenvolvimento de produto você tem uma situação mais ou menos como essa aqui, ó. Então, o custo total do tamanho ótimo de lote para frente, o custo total aumenta numa taxa muito mais rápida do que para baixo. Então, se você vai errar o tamanho ótimo de lote, o tamanho ótimo do pull request, é melhor errar escolhendo um número menor do que maior. Número 2, um erro de 10%, segundo Donald Reinertsen, um erro de 10% no tamanho ótimo de lote resulta em apenas 2 a 3% de aumento no custo total. Então, ou seja, não precisa calcular de forma matematicamente precisa. Número 3, redução do tamanho de lote é reversível. Então, se você descobrir que se moveu na direção errada ou passou do ponto, é fácil voltar. E o último quanto mais você otimiza o custo de transação, menor deveria ser o tamanho do lote. Então, por exemplo, uma situação como essa aqui, se você investe, por exemplo, em integração contínua, o efeito no custo de transação vai ser isso aqui. Então, percebe que aqui o custo de transação partiu de um valor menor, tem uma curva mais suave agora, e aí o tamanho ótimo de lote se deslocou para a esquerda. Ou seja, eu preciso lidar com tamanhos de lote ainda menores para eu otimizar meus custos meu custo total. Então, qual que é a ideia? Então, em vez de tentar calcular de forma matematicamente precisa, vai tentando diminuir o tamanho do lote e observando o que acontece com as métricas, até perceber qual é o ponto, a hora de parar. E quais são as métricas que você deveria olhar, então? Finalizando aqui, galera, mais um minuto que a gente fecha. Primeiro obviamente, o tamanho do pull request. Então, isso aqui é a nossa métrica real aqui da RD. Dia 7 de maio é quando a gente começou a usar os alertas do Velocity. E aí, isso aqui foi o efeito que aconteceu ao longo do tempo. A gente, de fato, começou a diminuir o tamanho dos pull requests. Então, observar qual é a faixa qual é a proporção de pull requests em cada faixa de tamanho aqui, é a primeira métrica a ser acompanhada, né? E depois, talvez, a mais importante é o cycle time. Qual é o efeito disso no cycle time de fato, né? Então, aqui foi quando a gente começou a reduzir os pull requests e a gente percebeu um efeito aparecendo aqui a partir de 4 de junho, onde o percentil 90 do nosso cycle time caiu 50%. Outras métricas importantes de serem analisadas e aí para você fazer um breakdown do cycle time e entender ainda melhor os gargalos, né? É o tempo que leva do primeiro commit até o pull request aberto, o tempo que leva do pull request aberto até o primeiro review e o tempo do pull request aberto até o merge de fato. Então, com isso, posso falar que é possível encontrar o tamanho ideal de pull request. Então, se é verdade que a qualidade das entregas está diretamente relacionada ao tamanho do pull request, se é verdade que o lead time também está diretamente relacionado, e se é verdade que é possível encontrar um tamanho ideal do pull request, então também será verdade que pull requests com o tamanho ideal aumenta a velocidade do time e aumenta a qualidade do software entregue.
É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção aí.